Olá, olá, Caio Graco do IELTS Comentado, como sempre, aqui com você para mais um novo treino da nossa série de treinamentos IELTS Reading, onde que nós realmente temos o desenvolvimento, como sempre, treino após treino, que te leva cada vez mais ao nível que você quer e precisa para uma real performance no IELTS Reading. E bom, neste nosso novo treino IELTS Reading, nós iremos abranger um tipo de questão que universalmente é considerado como uma das mais difíceis, ou ao menos complexas a princípio de ser compreendida por parte dos candidatos de uma forma geral, que é a resposta, desculpe, a questão true, false ou not given, ou a sua variação, que na prática é a mesma coisa, yes, no and not given. E bom, o que isso significa na prática? Você tem um texto e, tomando como referência este texto, você terá um grupo de questões que nada mais são do que afirmações, conclusões sobre este texto. E essas afirmações, você, baseando-se no texto, terá que as classificar como sendo true, ou seja, verdadeira, false, ou seja, falsa, ou not given, ou seja, não dada. E aí você também tem a variação de yes, no, ou seja, sim, não, or not given, ou não dada. Então, de fato, quando nós estamos falando de indicar que algo foi dado pelo texto, ou seja, de fato, é true ou yes, é bem simples. Na maior parte das vezes o que acontece é que você simplesmente tem uma paráfrase, ou seja, a sentença está falando a mesma coisa que o texto fala, só que com palavras diferentes. A questão está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E perfeito. Isso é meio que autoexplicativo. Agora, o problema é realmente você conseguir diferenciar o no do not given, porque com muita frequência essas duas coisas aparentam ser muito parecidas uma com a outra. E você muitas vezes tem dificuldade de classificar o que é realmente falso ou no do que é simplesmente not given. E definitivamente são coisas diferentes. Então, nós realmente vamos nos focar aqui. A lógica por trás disto, por mais que a princípio essa questão possa parecer complexa, essa lógica é bem simples. E ela funciona da seguinte forma. Uma sentença é false ou no quando o texto ou nega diretamente a afirmação, ou seja, o que a afirmação diz, ou o texto diz o exatamente oposto. E veja que há uma diferença, não é? A primeira é quando o texto abrange o tópico que a questão, que a sentença abrange e diz o exatamente oposto. E a segunda dinâmica é quando também o texto abrange o que a questão abrange, só que, de fato, nega diretamente o que foi dito. E quando nós estamos falando de not given, ou seja, não dado, uma questão é not given quando o texto, ou de forma nenhuma, de uma forma nem direta ou indireta, abrange o que a sentença está afirmando, ou o texto de fato abrange o tópico geral da sentença, mas não chega a mesma conclusão que a sentença de fato chegou. Então, vejamos novamente. É not given quando ou o texto não abrange de fato o que a questão como um todo de fato abrange também. Agora, ou é not given também quando ele abrange o tópico geral que a sentença abrange, mas não chega a mesma conclusão. E nem ao menos comenta de forma mesmo que indireta a conclusão que a sentença em si que você tem em mãos chegou. Então, numa situação como essa, é not given. Ótimo. Agora que nós realmente abrangemos a lógica por trás deste tipo de questão, agora vamos à prática, não é? No link na descrição deste vídeo você encontrará a possibilidade de, ao clicar nele, acessar a lista de exercícios desta aula, deste treino em particular. O necessário é você dar nenhuma espécie de e-mail nem nada, é simplesmente clicar no link, baixar o PDF e, de fato, executar. E assim você terá a oportunidade de colocar em prática de imediato esta lógica num contexto IELTS Reading, tudo bem? Então, caso você tenha alguma dúvida ou questão ao longo da realização dessa atividade e de qualquer outra, por favor, coloque nos comentários abaixo. Eu estou completamente à sua disposição para lhe ajudar em tudo que você precisa, tudo bem? Abraços e até o nosso próximo treino.